que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus amados, bom dia com o Senhor, porque nada melhor que iniciar amanhã louvando, exaltando, glorificando o nome santo dele, porque ele é fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia. É em teus braços que nós encontramos o consolo, o conforto para todas as situações dessa vida, porque maior é o teu amor, maior é o teu poder, maior é a tua misericórdia. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Tuas mãos. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Ai, corre aqui, ela fez xixi. Em teus braços é o meu descanso. Quem tem filho sabe. Em teus braços é o meu descanso. É a piscina, filha, vai. Em teus braços é o meu descanso. Gente, corre aqui, a menina fez xixi na sala. Meu descanso. Pessoal, para quem está acompanhando os vídeos e as lives diariamente, nós estamos lendo o livro de Josué. O livro de Josué, vocês podem acompanhar depois dos outros vídeos, eu vou dar um spoiler rapidinho aqui. Josué veio para substituir Moisés, atravessou o Rio Jordão, porque o Senhor abriu as águas do Rio Jordão, em seguida derruba as muralhas de Jericó, em seguida ganha a cidade de Ai, em seguida é enganado pela população dos gibeões e mantém sua promessa de proteger os gibeões, porque eles não consultaram ao Senhor quando aceitaram fazer um pacto com os gibeões. E aí em seguida nós vamos ler o capítulo 11 agora juntos, e juntos iremos fazer esse devocional. Mas é importantíssimo que você também leia o capítulo 11 de Josué, para que você tenha um entendimento,
para que você venha a ter uma palavra do Senhor, não só aquela que o Senhor vai falar comigo, mas também aquela que o Senhor vai falar com você. E é muito, muito forte essa palavra, que casa exatamente com os 2 louvores que a Jéssica fez. Glória aqui, a Deus! o qual eu não sabia que ela ia fazer, que é o ato de confiar e descansar no Senhor. Verdade, Deus, tu és fiel, Senhor. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf, e os reis do norte que viviam nas montanhas, e Arabá ao sul, Kinerete na Selafá, e em Nofote-dor, os reis do oeste, os cananeus a leste e a oeste, nos amorreus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus das montanhas, e os heveus do sopé do Armon na região de Mispá. Presta atenção, todas essas regiões aqui se uniram para tentar derrotar Jerusalém, porque eles tinham certeza que o Senhor que Josué servia era um Deus tão poderoso que sozinho eles não conseguiam. Então eles imaginavam que se eles reunissem uma grande quantidade de pessoas, talvez, quem sabe, houvesse possibilidade de derrotar o nosso Deus. Impossível, nós sabemos, mas eles tentaram. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numerosos como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. Aqui Josué ele tinha que estar muito em espírito. Josué tinha que estar muito na palavra e em confiança ao Senhor, porque o Senhor disse que entregaria toda essa população a ele. Mas ele só tinha que confiar, porque ele tinha um exército. Os outros reis tinham várias cidades, vários exércitos para combater. Mas se o Senhor disse, se o Senhor deu a promessa, se o Senhor disse que vai entregar o inimigo diante dos teus pés, o Senhor não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã esta hora entregarei todos os mortos a Israel. E a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiram até Sedom. A grande até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles o mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Isso aqui é muito importante. Quando o Senhor te entregar o seu inimigo e ele disser aquilo que tu tem que fazer, tu não pode ter pena dessa pessoa, não importa o que ela faça ou o que ela diga. Se o Senhor te disse, você precisa combater da forma que o Senhor lhe deu a direção. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela haviam e todos os que nela estavam. Exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Agazor. Josué conquistou todas as cidades e matou à espada todos os reis que as governavam. Destruiu totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, porque o Senhor já tinha dado a ordenança para Moisés e Moisés deu a ordenança para Josué. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mesmo a incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todos os povos à espada, até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozem, de Cefelá, de Arabá e os montes de Israel e suas planícies. Desde o monte de Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no Sopé e no monte Hermon. Ele capturou todos os reis de o matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Quer dizer, às vezes a gente está guerreando por um certo período de tempo e a gente acha que já está necessário, que já é suficiente.
mas o Senhor é quem diz o tempo. O Senhor é quem diz quanto tempo vamos lutar, porque todas as guerras pelas quais passamos, todas as vezes que somos amassados, o Senhor está nos ensinando algo. Nós não temos autoridade para falar sobre algo daquilo que a gente não viveu. Então, tudo que a gente vive na nossa vida é importantíssimo que a gente de fato viva, para que nós possamos ter autoridade para depois ministrar sobre outras pessoas. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. Aqui eu já li, né? Josué guerreou contra todos os reis por muito tempo, com exceção dos heveus que haviam em Gibeon, porque eles tinham feito um pacto. No vídeo anterior a gente fala sobre isso. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, que a todos conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para que guerreassem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado. E por quê? Por que o Senhor endureceu o coração deles? Porque ele não queria que acontecesse aquilo que aconteceu com os gibeões, que foram lá implorar por misericórdia, e Josué, sem consultar o Senhor, deu misericórdia aos gibeões. Então ele endureceu o coração de todos, para que todos viessem a guerrear e fossem exterminados, porque o Senhor, seu Deus, ele queria o quê? Que todos fossem limpos daquela região, para que Israel não fosse contaminado com aquelas pessoas, para que os israelitas não viessem a casar com aquelas mulheres, para que aquele pessoal, aquele povoado não viesse a se misturar com Israel, porque isso os corromperia com maior facilidade. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-nos totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Anaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gat e em Asdod é que alguns sobreviveram. E foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-os por herança a Israel, repartindo entre todas as suas tribos. E a terra teve descanso de guerra. Quer dizer, se você seguir aquilo que o Senhor te ordenar, se você guerrear contra a quem o Senhor te ordenar, e todas as guerras hoje são espirituais. Antigamente eram guerras físicas, porque o governo de Israel era espiritual e físico, mas tudo se guerreava no físico. Depois que Jesus Cristo veio, a nossa guerra não é contra carne e sangue, como era no Antigo Testamento, mas contra principados e potestades. Então, a tua guerra tu vence de joelho, a tua guerra tu vence vocalizando a tua oração, a tua guerra tu vence no fio da espada, que é a Bíblia, que faz parte da armadura de Deus. Tu se reveste da armadura que está lá em Efésios 6. Há necessidade de colocar o cinturão da verdade, que é uma pessoa que não tem mentiras em si, andar calçados com o evangelho da paz, andar com a couraça da justiça no seu corpo, andar com o capacete da salvação, tendo a certeza da tua salvação, porque a nossa salvação vem pela fé e não pelo ver, tendo certeza que o seu escudo apaga os dardos inflamados do inimigo, e que a palavra de Deus é a tua espada para guerrear contra Satanás. Se você tem a armadura de Deus, você consegue guerrear em espírito, você consegue ganhar todas as guerras, sabendo que é o Senhor quem vai à sua frente, tá certo? A palavra de hoje é Josué 11, você precisa ler ela também. Se você não pode ler aqui durante o vídeo, que você leia depois, que o Senhor venha falar contigo e você possa comentar aqui no vídeo, pra gente ter uma ideia do que o Senhor falou contigo nessa manhã, tá certo? A paz do Senhor, que o Senhor esteja com vocês durante todo esse domingo. Amém.